necessidade de se manter o sistema político eleitoral partidário da forma que existe até hoje. A minha posição aqui é em nome de um coletivo de mais de 200 parlamentares, deputados, senadores, que é uma frente parlamentar mista, e com mais de 50 entidades nacionais. Mais de 50 entidades nacionais integram essa frente parlamentar. Ela é anterior à atual proposta de reforma política. Em 2002 havia uma outra comissão especial na Câmara discutindo o tema, e naquela época já existia essa frente, não com a configuração que tem hoje, uma frente mista e com uma representação tão ampla da sociedade civil organizada. E essa frente, ontem mesmo, a sua coordenação se reuniu e tirou uma proposta que será debatida numa audiência pública lá na Comissão Especial da Reforma, e que contém os seguintes pontos. A Frente Parlamentar defende a votação pelo sistema proporcional numa lista pré-ordenada com paridade de gênero. Defende financiamento público exclusivo e defende inclusive o fim do fundo partidário, porque a afirmação e o fortalecimento dos partidos precisa libertar os partidos da dependência do Estado, porque ele tem autonomia, tem independência, e como tal ele precisa subsistir, sobreviver, se manter com a contribuição dos seus filiados, com a contribuição dos que compõem os seus partidos, cada um dos seus partidos políticos. Portanto, o outro ponto que a frente defende é o fim das coligações. Sabemos que essa tese, esse tema, é um tema que precisa ser aprofundado pela necessidade de preservar o pluralismo partidário, garantir a representação de todos os partidos numa sociedade plural, diversa e heterogênea como a nossa. É impossível imaginar um número de partidos que não expresse a complexidade, a pluralidade e a riqueza do povo brasileiro. É evidente que a coligação em si, ela não resolve essa questão, e ela distorce a vontade do eleitor. A alternativa à coligação seria a federação de partidos. 2 ou mais partidos que queiram se agregar, se coligar, praticamente uma coligação por 3 anos. Para disputar uma eleição, esses partidos precisarão permanecer na federação no mínimo por 3 anos. E aquele partido que sair antes desse prazo perde a sua representação no Congresso Nacional. Acabar-se-ia com a coligação, se criaria a federação de partidos. Estou concluindo, eu sei que meu tempo já deve ter terminado. A fidelidade partidária é um outro ponto da proposta da frente, é a fidelidade partidária com regras, com normas, com determinações muito concretas, muito objetivas, para que ela se cumpra, e se cumpra dos 2 lados, não só do representante do mandato, alguém que detém o mandato daquele partido, ser obrigado a ter fidelidade aos compromissos, ao projeto político, aos compromissos programáticos, ideológicos do seu partido, mas por outro lado o partido também precisa ser fiel a esses compromissos. Então não dá para o partido se desviar desses compromissos e exigir dos seus representantes fidelidade. Fidelidade a quê? Àquilo pelo qual uma determinada pessoa filiou-se a esse partido e pleiteia a representação num mandato por esse partido. Portanto, a fidelidade partidária, o fim, como eu já disse, do fundo partidário e um forte enfoque na democracia participativa, na democracia direta. E a avaliação é de que a crise da representação, a perda de legitimidade da representação, a imagem, a meu ver, desqualificada que o poder legislativo, como se apresenta à sociedade,
se deve em grande medida ao não exercício da democracia direta, democracia participativa, né, com a aplicação dos mecanismos de democracia direta previsto no artigo 14 da Constituição e que até hoje não foi regulamentado, a não ser uma regulamentação apenas para a criação, desdobramento de estados, de municípios, que precisa submeter a plebiscito popular, mas as outras possibilidades de submeter à cidadania a decisões políticas importantes, precisa estabelecer uma regulamentação mais completa dos plebiscitos, referendo, iniciativa popular, e que se torne uma praxe. Em outros países de democracia consolidada, a cada eleição para mandatos legislativos ou executivos, os eleitores são submetidos a uma consulta sobre vários temas de interesse do país. Por exemplo, um tema para um plebiscito seria, por exemplo, a mudança do Código Florestal. Não pode ser como está sendo feito hoje. Por exemplo, obras como a do Belo Monte, que apresenta implicações sérias do ponto de vista social, ambiental, cultural, poderia e deveria ser objeto de plebiscito. Só citando dois casos de uma agenda recente, mas se tornar uma praxe, toda decisão de interesse nacional e que sejam questões estratégicas deverá passar por plebiscito popular ou pelo menos por referendo popular. E por último, a frente também propõe, né, o voto revogatório, que também o eleitor possa revogar o voto de alguém que traiu a confiança e o voto popular. E por último, falando muito rapidamente, para não tomar muito tempo, é que a proposta que sair do Congresso, a proposta que for votada, ou antes de ser votada no plenário da Câmara, também espero no plenário do Senado, ela seja submetida ao plebiscito popular. Para não só dizer, é preciso exercício da democracia direta, mas a própria Comissão Especial e o próprio Congresso submeterá a sociedade civil organizada, a sociedade como um todo, a cidadania como um todo brasileira, um pronunciamento, uma aprovação ou não à proposta que sairá do Congresso Nacional. Por último, né, eu estou muito feliz de estar aqui, parabenizar os organizadores desse evento, a representatividade, conheço praticamente todo mundo que está aqui e sei do peso, da importância e da representatividade de cada uma e de cada um dos companheiros que aqui estão, e é isso que está prometendo, anunciando uma outra proposta de reforma política diferente daquelas que já se ensaiaram no curso dos últimos anos e que não tiveram eficácia do ponto de vista de não se fazerem mudanças que melhorassem de fato, né, o sistema político do nosso país, né, que fortalecesse partidos e, sobretudo, fortalecesse a democracia. O fim, a finalidade, o objetivo maior de uma reforma política deve ser o fortalecimento, a consolidação da democracia em nosso país. E, para isso, o fortalecimento dos partidos políticos é condição para que isso aconteça. Parabéns a todos e a todas vocês que aqui vieram, e estamos, presidente da Assembleia Legislativa, orgulhosos de sermos de São Paulo, de termos sido membros dessa casa e, sobretudo, orgulhosos de como a sociedade paulistana, não só paulistana, estou vendo vereadores aqui do interior que acorreram a essa plenária, a essa conferência, e os meus colegas parlamentares aqui da comissão, certamente estão a reconhecer o esforço e o protagonismo que essa cidade, esse estado e essa Assembleia estão exercitando na definição de uma questão mais importante de todas as outras na vida nacional, na vida da nação brasileira, que é reformular o seu sistema político e não apenas o seu sistema eleitoral. Parabéns, obrigada e vamos aos trabalhos.